TV Elas por Elas Formação está cheio de novidades. A cada semana um tema diferente será trabalhado em aulas ministradas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, nossas colaboradoras se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. Mas não é só isso. Como você já sabe, o objetivo do nosso programa é preparar e formar mulheres para a disputa política. Por isso, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TV PT. O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é Políticas Públicas de Direitos Humanos e quem preparou as aulas pra gente foi a ex-ministra de Direitos Humanos, Idely Salvati. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer, a oportunidade de estar aqui no projeto, no importantíssimo projeto Elas por Elas, contribuindo com a reflexão, aprofundamento e um conhecimento para guiar a nossa ação na questão de direitos humanos. Para nós mulheres, este é um tema precioso. E eu dividi a minha explanação em 4 blocos, tá? O primeiro é um pouco histórico, como é que vem sendo a construção das políticas de Estado em direitos humanos no Brasil, a participação do Brasil. Em segundo lugar, nós vamos tratar de como se implementam as políticas públicas de direitos humanos. Os 2 últimos blocos aí é a questão do virtual, porque cada vez mais nós estamos sob a égide da internet, e aí vai desde os direitos à internet, o poder da internet, e como que você, nesta realidade, você implementa políticas públicas de direitos humanos e legislação para direitos humanos na internet. Então, estes são os 4 blocos, espero que aproveitem. Bom, iniciando então, o primeiro bloco é um bloco histórico, e eu vou me permitir, vocês vão me desculpar, mas é porque o trabalho, ele está profundamente bem feito a partir de um movimento que envolveu 11 ex-secretários, ministros e ministras de direitos humanos do Brasil, que pegam desde a época do Fernando Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. E este documento, este manifesto que foi assinado pelos 11 ministros, eu acho até importante aqui a gente registrar, foi o José Gregório, o Gilberto Saboia, o Paulo Sérgio Pinheiro, Neumário Miranda, Mário Mamed, Paulo de Tarso Vanucci, Maria do Rosário, Idely Salvati, Pepe Vargas, Nilma Lino Gomes e Rogério Sotilli. Nós fizemos este manifesto face ao desmonte total das políticas de Estado de direitos humanos no Brasil. Então, vocês vão me perdoar, mas eu vou, até para não fugir do histórico, que é muito rico,
eu vou fazer uma boa leitura, né, de partes deste manifesto, né? E eu começo exatamente com a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que foi criada inicialmente em 97, época do Fernando Henrique, e inicialmente ela estava vinculada ao Ministério da Justiça. Posteriormente, né, em 99, ela foi transformada em Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, aí vinculada à Presidência da República, e os titulares passaram a ter, né, o status de ministros, né? E nós tivemos, né, entre 1995 até 2002, durante o período do Fernando Henrique, profundas transformações já na agenda dos direitos humanos, né? Nós tivemos houve uma alteração, né, no Conselho dos Direitos de Defesa da Pessoa Humana, foi criada a Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, né? E também, em 1995, foi instalado o primeiro grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Então, foi a primeira iniciativa, né, de voltar os olhos, em termos, né, de políticas públicas, para a questão absurda, né, da desigualdade e dos resultados, né, de mais de 3 séculos de escravidão, né? Em 96, conforme recomendação, né, da Conferência de Viena, foi lançada o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1, né, que depois, em 2002, ainda antes, né, do término do governo Fernando Henrique, foi atualizado, né, com o PNDH-2, né, que incorporou ações específicas para os direitos econômicos, sociais e culturais. Foi promulgada a Lei da Tortura, em 97, o reconhecimento das mortes, né, e das pessoas desaparecidas durante o período da ditadura, né, e também foi estabelecido o Estatuto dos Refugiados, em 97, em 96, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, que posteriormente, né, nos governos, em 2005, né, no governo do Lula, foi integrado ao Bolsa Família. Nós tivemos, na terceira Conferência Mundial contra o Racismo e outras formas de discriminação da ONU, né, em Durban, em 2001, nós tivemos uma grande participação, inclusive a relatora foi brasileira. Na sequência, e já com o governo do presidente Lula, em 2003, foram criadas as secretarias especiais, né, de direitos humanos, a especial de políticas para as mulheres e a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Todas as 3 secretarias, né, com seus titulares na condição de ministro de Estado, né? Então, isso já foi assim um aprofundamento, né, de algo que vinha, da importância de dar visibilidade e instrumentalizar as políticas públicas, né, tanto para mulheres, quanto na igualdade racial, quanto na questão dos direitos humanos, né? E tivemos também já a alteração, né, do Programa Nacional de Direitos Humanos, a versão 3, né, que a novidade foi a construção com ampla participação popular, né? Então foram iniciadas já as conferências, já os trabalhos, né, para poder implementar um programa com vínculo, né, a partir das comunidades, da reivindicação e da vivência, né, de cada um dos segmentos. Foi também já iniciadas as articulações para a futura, né, Comissão Nacional da Verdade, e foram promulgadas importantes emendas constitucionais, né? A emenda constitucional contra o trabalho escravo, da reforma do Poder Judiciário, a Lei Maria da Penha, que é um marco histórico, né, na luta das mulheres contra a violência doméstica, o Estatuto do Idoso, foi instalado ainda o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, né? Antes não tinha nenhum conselho, nenhuma política voltada para esse segmento. Foi criado o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, e vinculado ao CONANDA, né, que era o Conselho da Criança e do Adolescente, foram adotadas políticas de reserva de vagas para afrodescendentes em concursos públicos, federais e no ingresso em universidades e institutos federais. Foram garantidos também direitos dos remanescentes dos quilombos, a posse de terras, né, que foi o decreto
4.887 de 2003, e foi lançado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Importante, o Viver Sem Limites, né? E sancionado a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência. Destacamos, por fim, né, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a criação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. Então foram, assim, profundas alterações nas políticas públicas, na relação com a sociedade e também em termos legais, né? Alterações profundas na Constituição e na legislação brasileira. No governo da presidenta Dilma, né, ela cuidou para dar uma visibilidade institucional, né? Acho que foi isso que foi também muito importante, porque não teve nenhum outro governo, né, no Brasil que tivesse dado maior visibilidade a mulheres, a negros, LGBTs, ou seja, as pessoas nomeadas para, né, os cargos de primeiro e segundo escalão. A presidenta Dilma teve muita preocupação de dar visibilidade, né? Então, isto também é algo que tem que ser relevado. E tivemos a promulgação da Lei da Comissão Nacional da Verdade, em 2011, né, para poder fazer o resgate histórico, né, do que significou para a sociedade brasileira todos os 21 anos, né, da ditadura militar. Foi criado o Comitê Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, em 2013, que inclusive era uma exigência, né, por assinatura de tratados internacionais. O Brasil tinha a obrigação de instalar, e levou muito tempo para fazê-lo. O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana foi transformado em Conselho Nacional dos Direitos Humanos, né, ampliando a sua atuação, e o programa Humaniza Redes, né, que foi lançado em 2015 para combater o discurso do ódio e a violação dos direitos humanos na internet e nas redes sociais. Nós vamos, inclusive, tratar mais detalhadamente deste plano, né, quando tratarmos da questão virtual, num dos blocos, tá? Nós tivemos também o lançamento do Sistema de Garantias de Direitos da Pessoa LGBT, que foi produzido a partir de um relatório, né, sobre a violência homofóbica no Brasil, e o governo brasileiro, na época da Dilma, assinou, né, a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial e todas as formas correlatas de intolerância, né? E o Brasil teve uma participação destacada na Agenda 2030 da ONU, e que levou também à criação, em 2016, do Conselho Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, esse relato histórico demonstra de forma muito clara como que o Estado brasileiro foi se instrumentalizando, foi se organizando, foi dando condições, inclusive, de participação da sociedade na elaboração e implementação das políticas públicas de direitos humanos. E, ao mesmo tempo, como, junto com a instalação, né, dessas políticas públicas, também foram né, assim, sendo intermediadas com alterações importantíssimas na Constituição brasileira e na legislação brasileira. Então, nós tivemos, né, a gente pode dizer isso de forma muito clara, que houve uma evolução, um aprimoramento, um aperfeiçoamento, um aprofundamento das políticas de direitos humanos, desde a época do Fernando Henrique, posteriormente, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma. Então, quando a gente assiste hoje a todo esse desmonte das políticas públicas, da institucionalidade, do retrocesso legislativo, das ameaças permanentes, né, que os direitos humanos estão sofrendo no Brasil, é efetivamente muito assustador, muito assustador. E foi isso que efetivamente provocou, né, para o conjunto, né, dos secretários, ministros e ministras tomassem esta posição, não só de resgatar historicamente, né, tudo que tivemos condição de executar, de fazer, de propor, de implementar, como também
alertar para a situação que a gente vem vivenciando desde o golpe que tirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República. Então, é um conjunto, né, de ações, de iniciativas que são extremamente prejudiciais e que vai exigir de todos nós, né, a partir do processo, né, se nós tivermos a capacidade de retomar a condução do governo central, né, do governo federal, vai nos obrigar, entende, a estarmos muito atentas, de maneira muito especial às mulheres, porque em todas as políticas públicas, como nós somos mais da metade da população, né, e se você fizer a questão, né, todas as situações, trabalho, né, econômico, renda, acesso a serviços públicos, sempre as mulheres, e aí, né, as mulheres pretas ainda, né, mais um agravo ainda, né, um agravamento maior, né, todas nós somos profundamente afetadas por estas alterações, né. Então, o golpe, e aqui também vou me reportar a questões que foram levantadas no próprio documento para exemplificar, né, como é que isto foi atacado, né, desmontado e está, né, num profundo risco e numa necessidade total e absoluta de retomada, né. Então, o golpe parlamentar de 2016, que hoje cada vez mais, né, fica configurado como uma grande articulação, inclusive internacional, em benefício dos interesses, né, dos Estados Unidos, que retirou, né, a presidenta Dilma da presidência da República, ela restringiu os direitos, a Previdência, foi aprovada a emenda constitucional 95, aquela que impede, né, que impôs, né, o teto de gastos públicos e que realizou também cortes orçamentários nas políticas sociais, foram reduzidos os investimentos e limitaram, né, o escopo das políticas sociais. Foram extintos ministérios responsáveis por importantes políticas públicas, como foi o caso do Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A extinção da Ouvidoria Agrária Nacional, né, deixou o governo federal sem qualquer instrumento para a prevenção e monitoramento dos conflitos agrários, né, que se agravaram profundamente. E nós tivemos na questão dos direitos humanos, né, com no início do atual desgoverno, que ficou totalmente descaracterizado, né, transformado no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né. Foram dissolvidos ou debilitados as comissões, os conselhos, os grupos de trabalho, foram interrompidas as políticas de promoção dos direitos em curso, como as políticas que visam combater a tortura e promover medidas, né, de justiça de transição, a interdição sistemática da participação e do controle social de políticas públicas, somou-se também aos cortes orçamentários, atingindo as políticas de saúde, assistência social e educação, impondo retrocessos, notadamente na promoção, defesa e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, foi assim, né, a transformação no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né, foi uma política de devastação, né, de destruição, desestruturação muito clara, né? E o ataque frontal e direto às conquistas em matéria de direitos das mulheres e questões de gênero, notadamente acerca dos direitos sexuais e reprodutivos, com a descaracterização da Secretaria dos Direitos da Mulher e a atuação internacional regressiva do Brasil nos órgãos de direitos humanos e temas sociais, como a Organização Mundial da Saúde. Em paralelo a isso, o atual governo esvaziou órgãos como a antiga Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e as políticas de proteção às populações indígenas e quilombolas, promovendo a violação massiva de seus direitos, especialmente no que tange às demarcações de terra, em ações de caráter genocida. Medidas normativas e administrativas xenofóbicas restringiram o direito de solicitação de refúgio e criaram uma deportação sumária, em claro desrespeito ao princípio internacional da não devolução às leis brasileiras de imigração e refúgio, né? Esse papel, inclusive, internacional, né, do Brasil foi, assim, algo lamentável, né? E o documento coloca isso de forma muito clara. No plano internacional, o Brasil perde seu papel de destaque
e de mediador para assumir posições reacionárias. Passa a condição de pária, se não de seguidor de grupos contrários aos direitos humanos, à democracia liberal e aos direitos à equidade de gênero, enquanto promotor de uma suposta visão tradicionalista e ultraconservadora do Ocidente. A expressa orientação do Ministério das Relações Exteriores, quando chefiada por Ernesto Araújo, para que diplomatas interditassem qualquer menção a gênero em documentos internacionais, contou com ampla anuência e entusiasmo da ministra Damares. Outro exemplo é o ingresso do Brasil em iniciativas ultraconservadoras em matéria de direito internacional, como o chamado Consenso de Genebra, cujo intuito, basicamente, é o de promover o retrocesso internacional em matéria de direitos das mulheres e debates de gênero, ao lado de países teocráticos e liberais, e que, novamente, contou com amplo apoio da atual ministra de Direitos Humanos. As violações deliberadas, o desmantelamento de políticas e a renegação de compromissos com os direitos humanos evidenciam um ataque direto do governo atual à democracia brasileira. E é por isso que os 11 secretários, ministros e ministras assinaram este manifesto fortíssimo pela reconstrução das políticas de Estado de direitos humanos no Brasil, e as 3 mulheres que compuseram este rol de ex-ministros e ministras, que foi o meu caso, a Rosário e a Nilma, nós temos absoluta convicção de que tudo que levou muito tempo para ser construído, para ter avanço, para ser institucionalizado, inclusive para ser legalizado, por tudo que vem sofrendo, vai exigir de todos nós um grande esforço, uma grande responsabilidade para retomar, reconstruir e avançar. E é muito importante para a gente poder ter esta vontade, disposição de conhecer o que já foi feito. E este documento, este manifesto, é este resgate e este apontamento para toda a necessidade de enfrentar aquilo que, infelizmente, vem afrontando os direitos humanos no nosso país. Então, com esta contribuição, eu acho que depois nós poderíamos colocar aqui na tela o acesso ao link do documento na sua íntegra, porque eu acho que vale a pena todas que estão aqui participando e aprofundando o seu conhecimento, poder acessar o documento, que é riquíssimo. Então é isto. Então a gente encerra este bloco, um dos blocos aí da nossa participação aqui no Elas por Elas. E eu quero dizer assim, quando você fala direitos humanos, é tudo que você possa imaginar que precisa estar garantido para que aquele ser humano, aquela pessoa, possa se realizar, viver com dignidade, entende? Poder evoluir, poder se sentir feliz, realizada. Então, é uma gama muito grande de direitos para que cada uma possa se sentir como um ser humano plenamente realizado. Então, aqui eu não vou especificar, porque eu acho que todo mundo mais ou menos entende o que é necessário para as pessoas poderem serem respeitadas, viverem felizes, realizadas, de maneira respeitosa, em termos de sociedade. Agora, só é possível você avançar nos direitos dos seres humanos dependendo de como é que a sociedade vê cada uma. E eu estou dizendo que isso não é qualquer coisa, porque é o seguinte: teve um período histórico onde a mulher era vista como um ser que sequer tinha alma. Ela era tão inferior que ela não tinha alma. Ela era eu não lembro agora a expressão, mas ela era
o agente do demônio, da tentação. Então, se na sociedade esta ideia prevalece, é obviamente que estas mulheres não vão ter os seus direitos, todos os seus direitos garantidos, né, e exercidos. Porque quando você fala em direitos humanos, você tem que trabalhar na lógica de institucionalizar, ter as políticas de governo, de Estado, entende, legislação, mas tem uma coisa que é da sociedade, que é mexer com as mentes, entende, com os corações, da visão, da famosa ideologia. Qual é a ideia que move, entende, para garantir ou não os direitos. Então, eu quero dizer o seguinte, direitos humanos é um processo de construção em termos de políticas públicas, de legislação, mas principalmente de ideologia, ou seja, da ideia que move predominantemente a sociedade. E aí, eu acho que a gente tem, assim, inúmeros exemplos de como foi evoluindo e quanto ainda nós temos que evoluir em termos de direitos humanos para as mulheres. Nós só conquistamos o direito de votar e ser votado em 1932, não faz nem 100 anos, né, que a gente tem o direito de votar e ser votado, né? Durante um bom período, nós não podíamos trabalhar sem autorização, né? Um homem tinha que autorizar, entende? Para a gente poder trabalhar. A minha avó, por exemplo, né? Ela não conhecia dinheiro, ela não sabia, entende? O que era o dinheiro, porque toda a questão financeira era administrada pelo meu avô ou pelos meus tios. Então, a minha avó, o dinheiro não chegava na mão dela, né? Então assim, são direitos que não só não estavam garantidos, precisam ser garantidos, porque você tem que ter a política pública que garanta, a lei que garanta, mas também a sociedade tem que evoluir a ponto de, né, permitir que os direitos sejam exercidos e garantidos. Então, Carla, e o que você nos diz sobre essas questões? Bom, primeiro eu também queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, Selma, Ideli, todos que nos acompanham aqui nessa atividade do Elas por Elas. Reforçar o que a Ideli trouxe, que eu tive o prazer de colaborar com esse projeto que fez e faz tanta diferença para o Partido dos Trabalhadores, do ponto de vista da formação, do incentivo às mulheres a ocuparem mais as fileiras do PT e também se lançarem às disputas eleitorais, né, a partir do nosso partido, e trazer alguns elementos para não me repetir ao que a Ideli colocou, mas eu queria recuperar um pouquinho esse histórico da própria fundação dos direitos humanos, né, e trazer para o pessoal que nos acompanha que, do ponto de vista histórico, o mundo passou, no início do século XX, né, por episódios de violações da dignidade humana dos indivíduos muito forte, com as experiências da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do fascismo na Europa, de abolições escravocratas mal solucionadas na América Latina, e que, no período pós-guerra, né, em 1948, foi lançada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, muito baseado em toda a experiência nazista de desumanização dos indivíduos no mundo todo, a partir dos campos de concentração, minimamente, que os países, né, em torno da Organização das Nações Unidas lançaram uma carta definindo que os estados signatários dessa carta, ou seja, os países, deveriam cumprir acordos e colocar legislações, como a Ideli colocou, políticas públicas que garantissem, portanto, essas normas, regras, que garanta a dignidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, a partir, inclusive, das nossas diferenças enquanto seres humanos, né? das nossas individualidades, que a gente não olhe para os seres humanos a partir de uma
homogeneizando, né, todos os seres humanos, mas que a gente garanta essas individualidades. Então, garantir os direitos humanos é garantir a vida de todos nós, a liberdade de todos nós, a igualdade de condições para sobrevivermos nessa sociedade que já é baseada em tantas desigualdades, inclusive, né, a nossa integridade física, psíquica. Então, quando a gente fala em um Estado como o Estado brasileiro, garantir os direitos humanos da sua população, para além de buscar superar o estado de violência física estritamente, é também buscar superar as desigualdades como a que a fome atinge, o desemprego atinge, a realidade de diferenciação no acesso de saúde, educação, condições de habitação, né, que são o mínimo de direito que cada um de nós necessitamos para viver dignamente. E quando a gente faz este recorte, né, destas desigualdades que a sociedade possui, a partir do ponto de vista de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual, de origem, seja ribeirinha, urbana, rural, a gente percebe que existem parcelas da população, e as mulheres muito mais afetadas, que sofrem essa violação de direitos humanos no seu cotidiano mais profundo, por conta de como essa nossa sociedade está estruturada. Então, a gente fala, e os números trazem, a Ideli traz nas suas aulas também, o quanto que o desemprego afeta mais as mulheres, o quanto que a diferença de condição na habitação, e aí o programa Minha Casa Minha Vida e também o Bolsa Família foi fundamental para dar viabilidade para as mulheres acessarem tudo isso, né? Então, eu acredito que a gente precisa partir desse entendimento para entender como que o Estado pode agir para garantir esses direitos humanos. Os direitos humanos só podem ser garantidos através de políticas públicas, governamentais. A sociedade se organiza, tem, né, as suas questões, as suas dificuldades, a sua evolução, mas se nós queremos garantir os direitos humanos na sua amplitude, sejam políticos, econômicos, sociais, culturais, é preciso implementar, né, as políticas públicas através das ações governamentais, institucionalizando e também dando arcabouço legal. Né? Por isso que é tão importante a gente, ao fazer este debate sobre direitos humanos, a gente poder traduzir em eixos estratégicos para a sua implementação. Nós temos uma longa história, né, temos várias experiências, tivemos evolução, né, nós tivemos a oportunidade de resgatar, pelo menos, né, as últimas décadas de implementação, né, das políticas públicas de direitos humanos no nosso país, como também, né, nos últimos anos, o desmonte delas, tá? Mas é sempre importante a gente realçar aquilo que, obviamente, quando você vai construir políticas públicas de direitos humanos, você tem a obrigação de estar atento para a sua correta implementação. Então, a primeira delas é a questão da participação e do envolvimento. Não existe como você trabalhar políticas públicas de direitos humanos se você não estiver de ouvidos abertos para a realidade que só quem vivencia a situação pode lhe transmitir. E você poder ter, né, além desta capacidade de ouvir, mecanismos de como que isto vai desde do território, de onde a situação está sendo vivida, até a institucionalização da política. E por isso que eu queria aqui realçar um dos aspectos que, durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos de preocupação, de participação e envolvimento. Foram as milhares
de conferências. Quando eu digo milhares, é porque as conferências dos diversos temas, dos diversos segmentos, envolviam desde conferências municipais, que depois elegiam delegados para conferências estaduais e que depois elegiam delegados para as conferências nacionais. Então, nós realizamos milhares, sabe, vale dizer este número, porque desde a participação em cada um dos municípios brasileiros, e a grande maioria, eu não sei se em todos os temas, mas em boa parte dos temas, nós tivemos conferências municipais, né, em praticamente quase todos os municípios brasileiros. E era exatamente naquela situação concreta de vida num país como o nosso, né, tão imenso, tão diversificado, tão diferenciado, com história, cultura, né, situação econômica, política e social tão diferenciada, vinha de lá, né, vinha lá, entende, da realidade de cada cantinho do país, como é que estavam sendo, né, vistas, tratadas, né, as mulheres, os LGBTs, a população, né, afrodescendente, pretos e pretas, as crianças, adolescentes, os idosos, as pessoas com deficiência, ou seja, a diversidade, né, da população brasileira sendo analisada de baixo para cima, né, para produzir. E além de estar lá ouvindo, eram apresentadas as propostas, né? Elas iam sendo aprofundadas, debatidas, e quando chegava na Conferência Nacional, o documento final aprovado era um forte indicador, era digamos assim, uma fonte aonde tanto os governos do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, né, foram beber para aprofundar e aperfeiçoar e propor políticas públicas em direitos humanos para as inúmeras, né, para as diversos segmentos da população brasileira, né? Depois, além de ouvir e criar mecanismos para que as propostas, né, chegassem ao governo, tinham um outro eixo, né, tem um outro eixo importante, que era o acompanhamento e a fiscalização permanente. Então, você faz a política, mas você precisa estar permanentemente com mecanismos de ouvir e de fiscalizar. Então, aí foram implementados, aperfeiçoados, né, criados novos mecanismos de fiscalização e acompanhamento, que vão desde os DISC, né, os DISC 100, né, o DISC 100, o DISC 180, infelizmente nós não conseguimos implementar o da CEPIR, né, que estava em processo de implementação, quando a presidenta Dilma foi golpeada, né, e retirada do poder, e também os conselhos. Os conselhos que foram, né, aperfeiçoados e criados, e foram inúmeros, todos eles eram uma porta aberta para, além das denúncias que os DISC, né, recolhiam da população, também os conselhos eram locais, né, espaços onde as situações concretas eram debatidas, eram encaminhadas e eram tomadas providências pelos órgãos, né, pelos ministérios, pelas secretarias vinculadas, né, ao governo, para poder resolver problemas. Então, tanto o sistema de DISC como de ouvidoria e de conselhos, ele foi também, teve, né, um papel e deve ter um papel fundamental na estruturação das políticas públicas. A outra questão é o estado de alerta. O estado de alerta significa o quê? Você ter os instrumentos para poder rapidamente tomar providências ou atender a demanda, porque não pode, sabe, numa situação de violação de direito humano, a qualquer que seja, ela exige tomada de providência, né? Então, nesse caso do estado de alerta, também tem cabimento, né, os DISCs, né, porque ali eu lembro muito bem que quando eu estive à frente da Secretaria de Direitos Humanos, né, da Presidência da República, nós acompanhávamos, ampliamos, né, fortalecemos o DISC 100,
por conta do seguinte: a pessoa faz a denúncia, a criança faz a denúncia, né, a mulher faz a denúncia, ou, né, a pessoa que está sofrendo a violação, e ela precisa ser automaticamente encaminhada para alguém perto dela, né, próximo a ela, que possa solucionar. Então, a gente tinha todo um mecanismo de ligação com outra estrutura do Estar Alerta, que né, são os conselhos tutelares, as delegacias de atendimento, né, às mulheres, os órgãos, né, do judiciário. Então, o estado de alerta significa você ter instrumento e você ter um fluxo de encaminhamento para que a pessoa possa, né, ao ter o seu direito violado, ela possa ter o socorro, né, o atendimento imediato. Então, esta questão de ouvir, ter fluxo para encaminhar a política, você poder ter fiscalização e acompanhamento, você estar com instrumentos de atendimento rápido, né, o tal do estado de alerta, como eu tô chamando, né, que aí, no caso das mulheres, inclusive teve, acho que aspectos extremamente importantes, como a questão da delegacia especializada, né, de atendimento às mulheres, o próprio programa, né, que a Eleonora Minicucci encabeçou, da Casa da Mulher Brasileira, né, onde reunia num único espaço, né, todas as formas e necessidades de atendimento às diversas peculiaridades, né, das questões relacionadas às mulheres. E a outra, por último, né, além das 3 questões que eu já abordei, nós temos ainda a institucionalização das políticas públicas de direitos humanos. Então, é muito importante que, ao você ter a proposta que vem, né, lá das conferências, que vem lá dos mecanismos, né, de acompanhamento e de fiscalização dos conselhos, dos DISC, né, da institucionalidade de socorro e tal, que você possa institucionalizar estas políticas, através, né, dos programas, dos projetos e também da legislação, que você possa fazer, né, o aprimoramento legal para isso poder ser implementado. E em nenhuma hipótese, a questão dos direitos humanos pode ser implementada se não houver 2 condições sem as quais não há garantia. A primeira delas, obviamente, é dinheiro. Tem que estar no orçamento, tem que ter recurso para poder implementar as políticas públicas, né, de direitos humanos, sejam quais forem as aprovadas e em execução. E a segunda é que não existe política pública de direito, qualquer um dos direitos humanos que não tenha intersetorialidade. Você não faz atendimento às necessidades, você não faz uma política pública para atender às necessidades da mulher única e exclusivamente, né, na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. A necessidade de que a gente também mude as mentes e os corações, né? A gente precisa entender que o Brasil, ele se formou, a história da formação política do Brasil, da sociedade brasileira, do Estado brasileiro, ele se formou com valores muito conservadores e com valores muito cerceados pelo que foi o processo colonizador, né? Inclusive de influência do colonizador, das igrejas e do porquê que o Brasil surgiu, né? Nessa ideia de estar a serviço da colônia. Então, quando a gente fala sobre a construção das políticas públicas, a gente fala sobre a necessidade, sim, de que as instituições tenham ações muito efetivas, mas a gente precisa também de tempo dessas políticas funcionando para que as pessoas e as gerações vão se convencendo dessa alteração da própria cultura política brasileira, que é fundada no conservadorismo e em vários preconceitos e entendimentos do que é, por exemplo, a própria mulher ou outros sujeitos de direito que às vezes têm o seu direito humano negligenciado. Então, nesse sentido, eu acho que nós não tivemos muito tempo no governo federal, embora com ações institucionais nacionais
muito fortes de, primeiro, enraizar essas políticas públicas nos estados e municípios, de modo a essas unidades federativas, que é onde a vida da população de fato se organiza, alterar a dinâmica da própria cultura política para superar tudo isso. Então, acho que esse é um desafio que nós tivemos e ainda temos, e porque nessas localidades a situação dessas políticas, ao meu ponto de vista, ainda eram muito frágeis, por falta de tempo mesmo da sua vida sendo executada, é que a partir do golpe contra a presidenta Dilma, em que nós tivemos no governo federal tomada de assalto um outro projeto político na contramão daquilo que a gente estava construindo, que desarticulou todas as possibilidades de continuidade dessas políticas, os estados e municípios também se fragilizaram. E daí, a primeira coisa que aconteceu foi, de fato, o corte de financiamento para que essas políticas acontecessem. Então, hoje a gente está aqui, né, eu estou vereadora numa capital, né, em Florianópolis, e a gente vê que não existe mais recurso para a realização de espaços fundamentais para essas ações acontecerem, como a própria realização das conferências. Elas não existem mais, né? A Ideli fala ali sobre a necessidade de participação popular para constituir essas políticas. As conferências foram cortadas no CERN, né, que era o DNA do nosso projeto participativo, popular e democrático. A desarticulação da sociedade civil também ela é notória, desde o governo federal, em que os conselhos populares de direito, né, do controle social foram desarticulados também, em grande medida, nos estados e nos municípios. Eu tive a oportunidade de ser conselheira nacional LGBTI+, e trabalhar também com a SDH, quando a Ideli esteve lá, na busca, né, de enraizamento do Sistema Nacional LGBT, e nós vimos a dificuldade disso nos estados e municípios, né? Então, isso ainda nos nossos governos. Quando a gente tem um projeto de governo federal que não quer que nada disso funcione, a gente tem a desarticulação total da possibilidade dessas políticas públicas hoje nos municípios. Muito obrigada, Carla. E Ideli, você que foi ministra, olhando hoje para a situação do país e dos municípios e dos estados, o que você nos diz em relação à política de direitos humanos? Olha, Selma, eu quero pegar um pouco aí na continuidade da Carla, né? Porque a Carla foi detalhando um pouco, né, a desestruturação das políticas públicas de garantia de direitos, né? As conferências para poder ouvir, estar sintonizado com o que está acontecendo, os conselhos, né, que monitoram, acompanham, propõem, né, e faz com que a política pública seja dinâmica, né, esteja sempre atenta aos avanços necessários. A questão da própria estruturação financeira, né, em termos de orçamento, os cortes, aquelas unidades de sempre alerta, né, como eu chamei na aula, né, que são os DISC, né, o DISC 100, o DISC 180, que está tudo desestruturado, né, foi tudo fragilizado, a própria, todo o incentivo, né, para as casas-abrigo, a questão das delegacias de atendimento especializado às mulheres, o próprio programa, né, da Casa da Mulher Brasileira, ou seja, tudo isso está desestruturando, ou já está desestruturado, já está na situação de terra arrasada, tá? O que significa que, ao retornar, né, um projeto político voltado aos interesses da maioria da população e com o objetivo de inclusão social, né, de combate à desigualdade, nós vamos ter que reconstruir todo esse sistema nacional, né, de políticas públicas em direitos humanos. Mas, para mim, nada disso é tão grave quanto algo que aconteceu e que eu quero dizer para vocês que me preocupa muito mais. Porque reconstruir a gente já tem, né? Tem acúmulo, tem experiência, a hora que a gente, né, tiver no comando puxando, as pessoas vêm. Foi assim, né, que a gente deu conta de construir.
O que aconteceu com a retirada, né, com o golpe da presidenta Dilma? Nós tivemos ali o período, né, do temeroso, né, e agora do bolso miliciano, tá? Foi algo muito mais grave do que a mera destruição do sistema e das políticas públicas. Porque eles trouxeram para o cotidiano, eles retiraram do esgoto aquilo que eu chamo de monstros. Eu chamo de monstros. Os monstros saíram do esgoto. Não que a gente não soubesse e, né, tá aí, né, para provar pelo histórico. A Carla acho que foi muito feliz quando ela faz todo o contexto histórico, político, econômico e social do país, né, para a gente poder entender, né, todas as lutas, todos os enfrentamentos que precisam ser feitos. Mas a gente sabe, sempre soube, que tem machista, que tem misógino, que tem homofóbico, que tem racista, que tem elitista. A gente sabe que na sociedade brasileira até não poderia ser diferente, né? Uma sociedade que fez genocídio de índio, entende? Escravizou durante mais de 3 séculos, entende? Que tem a maior concentração de renda, que tem a maior concentração fundiária, né? Que a violência é regra. Não podia deixar de ter, né, todos esses monstros, mas eles agora não, entende? Agora eles saíram do esgoto e como eles têm na maior personalidade, né, na figura política, né, do mais alto escalão, que é o presidente da República, alguém que incentiva, apoia, né, legitima todo esse comportamento, esta visão, esta ideologia da violência, entende? De todas as formas de preconceitos e de divisão, né, de ódio e tal. Fazer isso tudo voltar para o esgoto vai levar tempo. Vai exigir de nós muito esforço. Então, eu digo assim, todo o nosso trabalho não será só reconstruir e fazer avançar as políticas públicas de direitos humanos. Nós vamos ter que obrigatoriamente fazer um trabalho intenso, difícil, duradouro, para de novo mexer com as mentes e os corações, para a gente poder avançar, entende? A forma como cada um vê o outro, cada um convive com o outro, cada um, entende? Pensa como é que deve ser a relação com o outro, entende? Seja de classe, seja de raça, seja de gênero, seja do que for, né? Então, do meu ponto de vista, eu acho que isto é o que mais nos preocupa, entende? Porque a gente está vendo, né? Aumentou a violência contra as mulheres durante a pandemia? Aumentou, né? Todo mundo ficou, né? Uma parte ficou em casa, né? Mais, né, suscetível e tal. Mas não aumentou também porque a macharada toda aí se achou no direito de ser bonito, né? Ser bonito, ser feio e dar bordoada na mulherada? Entende? Está incentivado isso, gente. Como está incentivada a questão do racismo. Como é que pode uma juíza achar normal um jovem negro algemado correndo atrás de um motoqueiro, né, de um policial que prendeu ele, algemou e fez ele correr atrás. E a juíza diz que isto é normal. Nós tínhamos que colocar ela correndo atrás, algemada, entende? Numa moto para ela ver se isto é normal. Nossa vida é cada vez mais virtual. E a realidade é profundamente afetada pelo que acontece neste mundo, que às vezes até parece paralelo, né? O mundo virtual, mas ele é profundamente, né? Nosso cotidiano está profundamente atingido, né? Por esta ação aí da virtualidade. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? E, infelizmente, a questão da internet, o acesso à internet, acabou com a desigualdade digital aprofundando, né, piorando a desigualdade que já era gravíssima, né, no nosso país. E
tanto que cada vez mais fica difícil, né, estudar, trabalhar, interagir, alcançar, né, acessar a conhecimento, a informações, para quem não tem acesso à internet. Por isso que eu tenho até brincado um pouco, né, com assim, a gente já fez programa Luz para Todos, a gente já fez o programa Água para Todos, e ao retornar, né, ao governo, nós não vamos fugir do internet para todos, né? Inclusive, eu queria aqui dizer que a pandemia, inclusive, acentuou, né, tornou assim explícita esta diferença, e como a desigualdade social, econômica, política, cultural, ela é maior, ela se agrava quando você faz, né, você segmenta, ela se agrava no caso das mulheres. É importante a gente realçar que, no caso, né, desse acréscimo da desigualdade digital, as mulheres também são profundamente prejudicadas, né? Nós temos uma pesquisa que prova, né, esta desigualdade, que ela é bastante assustadora. Desde 2005, né, tem uma pesquisa que é a TIC, né, domicílios, que é feita, né, em todo o país, é pesquisa domiciliar, portanto ela é bastante real, e a última que nós temos foi realizada em 2019, foram lançados os dados em 2020. Então, só para vocês terem uma ideia, né, do que essa pesquisa trouxe, tá? 26 milhões de brasileiros, né, das classes D e E, ou seja, dos mais pobres, aonde na sua maioria são mulheres, né, não têm acesso, qualquer tipo de acesso à internet, né? Se você pegar computador em casa, a classe A, 95% dos domicílios tem computador em casa, né? Na classe C, 44%, quase metade. Mas na classe D e E, onde estão concentradas, né, em boa parte, a maioria das mulheres, apenas 14% tem computador em casa. E ao não ter computador, a alternativa é o celular, né? E, obviamente, que sem o computador e com o celular, você fica com uma restrição maior, porque nem tudo, né, e nem todos da casa podem utilizar, né, com mais frequência. Tem ainda uma situação, né, que é bastante complexa, né, desta questão aí da desigualdade digital, é que na realidade urbana do Brasil, um quarto da população urbana do Brasil, que ultrapassa 35 milhões de pessoas, não tem qualquer conexão à internet. E na área rural, chega quase a metade. 47% da população rural não tem qualquer acesso à internet, né? E no caso de não ter acesso à internet, você não pode acessar aos serviços públicos, que cada vez mais utilizam mecanismos, você não pode acessar a informação, você não pode se organizar em termos de trabalho, ou seja, trabalhar por conta própria, por exemplo, né? Que a internet pode ajudar a você conseguir vender, né? Você conseguir oferecer o teu serviço, tal, nada disso pode ser feito, tá? Então, nós temos nesta desigualdade digital um dos graves problemas que afetam homens e mulheres, mas, como eu disse, quando você faz a segmentação, né, por renda, classe, né, territorialidade e tal, as mulheres acabam sendo, obviamente, profundamente afetadas. E as causas da desigualdade digital, ela é provocada por 3 fatores. Nós temos o alto custo, né, dos equipamentos e de você manter, né, o equipamento ligado, funcionando, tá, para poder utilizar.
falta de conhecimento, porque boa parte da população não sabe usar, né, os instrumentos da era digital, e nós temos um déficit de infraestrutura, porque nós estamos debatendo agora a história do 5G, mas a ampla maioria, uma boa parte dos municípios brasileiros sequer acessaram ainda ao 4G. Então, normalmente, né, esses que não acessaram são de comunidades, né, menores, comunidades mais pobres, comunidades mais afastadas, ou seja, tudo isso vai esgarçando, né, e aprofundando a desigualdade. E é interessante, né, que às vezes até a iniciativa mais singela é boicotada. Nós tivemos agora, né, recentemente, o veto do senhor Bolsonaro a um projeto da nossa querida deputada federal Rosa Neide, né, do Mato Grosso, que foi aprovado rapidamente na Câmara e no Senado, né, foi um projeto muito ágil, até porque, como durante a pandemia ficou claro, né, que a desigualdade digital prejudicava os alunos, né, prejudicava as crianças, o projeto andou 35 bilhões para dar acesso gratuito para alunos e para professores, né, para os alunos podendo permitir, né, a compra de tablets, de celulares e tal, e também, né, para os alunos da rede pública, né, vinculados ao cadastro único, comunidades indígenas, quilombolas, os professores, né, da rede estadual e municipal, que na sua ampla maioria, quase que em alguns casos totalidade, são professoras, né, mulheres, né, que atuam na educação, nada disso pôde ser viabilizado, e esses 3,5 bilhões, né, são recursos que estão no FUST, no Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação. Portanto, é um dinheiro que está lá, que, entende, poderia estar sendo utilizado para garantir a internet, né, para as nossas crianças, as nossas escolas, as nossas professoras. Tá? Então, eu acho que esse é um tema, o direito à internet é algo que tem cada vez mais que tomar, né, proeminência nos nossos debates, nas nossas ações. E a outra questão relacionada à internet é o poder. O poder. E aqui vocês sabem, né, tanto quanto eu, que a questão dos dados, o que eles sabem da gente, de cada uma das pessoas que vivem no planeta, você acessou a qualquer instrumento, a qualquer rede, você está fornecendo os seus dados. E isto é um mercado. Os dados viraram, né? Os dados das pessoas viraram um grande negócio e hoje tem muita gente que inclusive diz, né, que é mais, como é que eu vou dizer, mais valioso até do que o próprio petróleo e do que o ouro e de tantas outras riquezas. Porque este negócio, estes dados são vendidos, são comercializados e, pior, são instrumentalizados. As grandes plataformas, né, Facebook, Google, Twitter e tal, que armazenam estes dados, ou são hackeados, né, ou fornecem, sabe-se lá por quais acordos e conveniências, e o fim da privacidade e os algoritmos, eles acabaram sendo uma fonte também de interferência no poder. Então, nós temos aí já inúmeros casos, né, de prova inequívoca da utilização destes dados para interferir em países, em destinos, em eleições, como foi o caso, né, da questão lá do Brexit na Inglaterra, como foi a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, Steve Bannon e tal, e eu queria utilizar como exemplo desta utilização dos algoritmos, né, porque com o conjunto dos dados e os algoritmos, eles conseguem identificar, segmentar
as pessoas, né? Eles segmentam as pessoas por características de visão, de ideologia, de condição econômica, social, religiosa e tal, e as mensagens são dirigidas a partir desta segmentação, onde isto acaba fortalecendo posições, opiniões e também atuação, né, das pessoas. Aquele veto do Bolsonaro à distribuição dos absorventes, né, na questão da pobreza menstrual, e o veto que ele fez ao projeto, né, da nossa, da pobreza, né, menstrual era da Marília Arraes, e o da questão da internet, né, utilizar o dinheiro do FUST, né, do Fundo para a utilização da questão das telecomunicações, para garantir, né, a infraestrutura para todas as escolas do país, né, de rede para poder utilização de internet e também dos equipamentos. Ele também vetou, né, ele vetou os dois. E os dois afetam, né, o da pobreza menstrual indiscutivelmente, né, e o da internet também, porque é o seguinte, quem é que trabalha em escola que não tem rede de internet neste Brasilzão sem porteira? Rede municipal, principalmente, né, e também rede estadual. Quem trabalha, quem dá aula, são mulheres que trabalham lá sem a menor condição, entende, de poder estar acompanhando. Então, quando veta, está atingindo, né, o direito das crianças, dos adolescentes e das mulheres poderem executar, né, o seu trabalho educacional, já que nós somos, né, em determinadas, né, situações, eu não diria 90%, é 100%, né, as trabalhadoras, né, em educação. Então, esta questão de você ter a diferença, a exclusão do acesso, porque não tem o equipamento, não tem o conhecimento, não tem o recurso, porque você ter o equipamento significa você custear também, né, tem os famosos planos, né, que eles ficam ligando para a gente e tal, então você precisa ter apoio, que eu comparo assim, eu até brinquei na aula, o Lula lançou Luz para Todos, né? Depois teve o Água para Todos com as cisternas, e vamos ter que ter internet para todos, vai ter que ter política pública para garantir internet para todos, internet de qualidade, porque tudo muda muito rápido, então assim, aquele dado é fundamental. Está se discutindo 5G, a implantação do 5G, a maior parte dos nossos municípios não tem sequer 4G, e uma boa parte não tem qualquer acesso à internet. Tem município que não tem acesso à internet. Então, toda esta exclusão digital, ela aprofunda já a desigualdade, porque já tem uma desigualdade de acesso a serviços públicos, a renda, a gênero, a raça, entende? Tudo isso se somando, e ainda vem mais uma para acachapar, que é a diferença, né? A exclusão digital. Então, não é possível você imaginar qualquer tipo de... Porque assim, a economia está digitalizada, entende? Está tudo cada vez mais digitalizado. Então, é impossível você, né, não colocar isso no centro, né, da conjuntura em termos de reivindicação de direitos. E eu queria rapidamente abordar a outra questão, que é a questão da internet e poder. Porque as pessoas não têm a dimensão do que é que significa a agilidade, a rapidez com que as informações sobre cada um de nós estão servindo como barganha, como produto. Hoje vale mais os dados sobre as pessoas e como você manipula esses dados, como você pode utilizar esses dados, desde
desde para vender coisas, como também para implementar ideias. Porque tem os dados, aí por conta, né, de toda a estrutura astronômica que nós temos hoje, de armazenamento, de segmentação, você consegue, quem tem dinheiro e condição de manipular, você consegue em poucas horas, né? O Facebook esta semana estava aí dizendo que em 30 dias ele transforma qualquer um num violento sectário. E conseguem, porque, entende, manda o conteúdo, a ideia, a fake news, tudo direcionada para reforçar e potencializar a rede de ódio, né, as posições políticas, interferindo no poder. Por isso que é interessante, né, as grandes plataformas são todas americanas, e a briga do 5G com a China não tem a ver com o 5G, com a tecnologia. É que a China exige que o controle de todos os IPs, né, que são onde estão armazenados, né, as informações de todos os computadores do mundo, isso está nos Estados Unidos sob o controle deles. E a China exige que isso seja, entende, supervisionado por um conjunto de países, para não ser utilizado, porque eles utilizam, né? Eles sabem. O FBI agora lançou um relatório, eles sabem o que eu estou falando agora aqui, entende? O que eu estou gravando, eles sabem. Entende? Eles têm um sistema de saber, eles sabem tudo o que cada um, quem eles querem, eles sabem tudo. Então, isto é uma questão de um poder tamanho que nós precisamos estar atentos, porque é a nossa privacidade, entende? É a nossa democracia, é o nosso direito, né, de pensar, de agir, que está sendo manipulado, né, por estas grandes plataformas. Então, esse é um debate da hora, muito da hora, né? Obrigada, Ideli. Carla, vamos continuar com essa conversa. O que você nos diz sobre isso? Essa questão tão importante. Bom, ouvindo a Ideli aqui falar, eu estava, na verdade, angustiada, porque o que fica para mim muito desse debate sobre a questão da internet é que todas as nossas outras duas respostas relacionadas às violações de direitos humanos, à construção de políticas públicas de combate às violações de direitos humanos, elas se tornam ainda mais desafiadoras se a gente for pensar a internet como um elemento disso, né? E quando a Ideli traz essa questão da internet como essa relação de poder, né, que afeta os indivíduos, né, a sociedade em algumas coletividades, grupos de pessoas, e também o Estado, né, e a gente pode lembrar aí o caso das invasões de dados relacionadas à presidenta Dilma, inclusive no contexto do golpe e tudo mais, é muito mais difícil da gente estruturar políticas públicas de combate à violação de direitos humanos se a gente não tiver isso como um fator crucial, né? Então, para propostas que a gente vá colocar na mesa, né, para um futuro próximo aí que busque romper com esse estado de coisas, sem dúvida nenhuma, além da gente aprofundar um debate sobre regulamentação da mídia, democratização da mídia, né, que a gente pensava em parte dos nossos governos, muito do ponto de vista da telecomunicação, de TV e rádio, né, a gente vai ter que ter uma galera aí muito nerd para pensar isso do ponto de vista da internet. Inclusive porque tem tudo a ver a gente pensar a partir da internet essa questão de direitos humanos também, porque puxando sempre esses ganchos históricos que eu gosto de dar, a gente também não pode esquecer que o desenvolvimento da internet também se deu no contexto da Segunda Guerra Mundial, né, pelo Alan Turing. Então, ela também foi criada já como um mecanismo de espionagem do inimigo, né? Não era para vender AliExpress, para iFood, não era nada disso para que a internet surgiu. Ela já surgiu como um instrumento de espionagem, né? Então, ela se constitui a partir disso. E a gente vai precisar ter
de fato, mecanismos muito colocados. A gente tem aí, hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a Ideli fala muito sobre essa questão de dados também, de quanto os dados, né, viraram esse ponto de barganha, e a própria LGPD, que coloca no indivíduo, né, o poder de autorização sobre disponibilizar os dados ou não, já é uma relação de poder também dentro do meio da internet para o acesso a recursos, né? Então, se tudo hoje está informatizado e digitalizado e a partir de dados da internet, para um indivíduo que consegue, né, ter um aparelho celular, acessar a internet e quiser baixar um aplicativo qualquer hoje, ele precisa estar de acordo com uma série de coisas lá, senão ele não consegue baixar o aplicativo, né? E aí como que a gente vai pensar tudo isso, né? Uma outra questão colocada para o 5G também, que vocês estavam falando aí, e que também tem a ver com o 4G, é que não basta a gente ter as estruturas de transmissão da internet, né, fibra ótica, etc. e tal. A gente também está falando em qual tecnologia possibilita a recepção dessa nova configuração de internet do 5G. Não é qualquer aparelho celular, qualquer computador que vai recepcionar isso, né? Então, a gente está falando novamente em poder do ponto de vista do acesso e ao consumo de determinadas tecnologias, né? E quando a gente fala de uma sociedade desigual, desempregada, com desigualdade de renda, a gente também está falando na possibilidade ou não de acessar tudo isso. Então, penso que a gente tem um grande desafio pela frente nesse sentido. Inclusive, não vou me aprofundar, mas é algo que eu tenho tentado provocar muito em alguns espaços, a própria configuração da classe trabalhadora e com quem a gente vai conversar daqui para diante está baseado também nessa reconfiguração da informática, das tecnologias, das startups, e não é mais, né, uma lógica de organização do trabalho que a gente tinha há 40 anos atrás, quando o próprio PT surgiu, né? Então, acho que também é um desafio partidário político que a gente tem de pensar essa reconfiguração da classe trabalhadora também. O TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta para falar de gênero e assistência social. Quem preparou as aulas pra gente foi a ex-ministra de Desenvolvimento Social, Márcia Lopes. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.